Enquanto o Reich desmoronava, as mulheres que compartilharam a vida e os ideais dos líderes nazistas enfrentavam sua queda com um destino incerto. Ilse Hess, esposa de Rudolf Hess, viveu um destino marcado pela separação e pela solidão após as decisões de seu marido. Após os julgamentos de Nuremberg, Rudolf Hess foi condenado à prisão perpétua e transferido para a prisão de Spandau, onde permaneceu até sua morte em 1987. Para Ilse Hess, isso significou uma separação definitiva, sendo obrigada a enfrentar a vida sem o marido enquanto carregava o peso de sua ausência. Em uma tentativa de reivindicar sua memória, Ilse escreveu o livro Rudolf Hess, Ich spreche die Wahrheit, onde defendia a inocência de seu marido e o apresentava como um idealista incompreendido. Por outro lado, Margaret Himmler, esposa do Reichsführer das SS, personificava a ideologia do regime em sua vida diária. De porte sóbrio e modos firmes, Margaret acreditava no ideal da superioridade racial e chegou a afirmar: "Construímos algo que o mundo jamais esquecerá." Margaret Himmler, a sombra do Reichsführer. Em 1927, Heinrich Himmler fez uma viagem de trem de Munique para Berchtesgaden, perto da fronteira com a Áustria. Durante esse trajeto, conheceu Margarete Sigrott-Boden, uma enfermeira divorciada que mais tarde se tornaria a mãe de sua filha, Gudrun. Margarete, a quem chamavam de Marga, era uma mulher que representava perfeitamente o estereótipo da mulher ariana, alta, loira, de olhos azuis e de religião protestante. Em contraste, Himmler estava muito longe do ideal ariano que promovia. Com 27 anos, era um homem magro, míope e com um queixo fraco. Sua saúde era precária, o que lhe impedia de praticar esportes ou de desfrutar de refeições abundantes, fatores que alimentaram sua insegurança com relação à sua aparência física. Esse descontentamento pessoal o levou a encontrar refúgio na rigidez da disciplina e no uso do uniforme, símbolos que lhe proporcionavam uma sensação de autoridade e controle. Na sua juventude, Himmler teve poucas experiências com mulheres e defendia publicamente a abstinência sexual como uma virtude. No entanto, anos depois, expressou arrependimento por não ter tido mais relações naquela fase de sua vida. Sua primeira experiência íntima não ocorreu até os 28 anos, um fato que contrastava com a vida de Margarete, cuja segurança e atrativo físico se destacavam em seu meio. Heinrich Himmler, em sua tentativa de conquistar Margarete, começou a compartilhar com ela livros sobre temas que refletiam suas próprias obsessões, os maçons e a suposta conspiração judaica mundial. Em uma Alemanha imersa na crise econômica e repleta de preconceitos, essas ideias encontravam eco em muitos, e Margarete não foi exceção. Após conhecer Himmler, ela vendeu sua participação na clínica onde trabalhava, justificando sua decisão com a frase: "Um judeu sempre será um judeu", ao se referir ao seu sócio. Embora tímido, Himmler era persistente em suas investidas. Enviava-lhe cartas cheias de romantismo que assinava com um apelido peculiar, seu Lanzknecht, um termo que evocava os antigos mercenários alemães, solitários e heróicos, mas também implacáveis. Margarete lhe respondia com palavras carregadas de esperança: "Temos que ser felizes." No entanto, seu relacionamento parecia estar cimentado mais no afeto do que na paixão. Margarete, 7 anos mais velha que Himmler, nunca conseguiu a aceitação da família de seu marido. Os Himmler eram católicos devotos e ela, sendo divorciada, protestante e prussiana, não se encaixava em seu rígido esquema social. Além disso, sua personalidade nervosa e sua desajeitada postura em eventos sociais alimentaram os preconceitos. A mãe de Heinrich chegou a se perguntar se Margarete não acabaria prejudicando a reputação da família. Apesar da desaprovação familiar, o casal se casou no dia 3 de julho de 1928 em Berlim-Schöneberg, sem a presença de nenhum membro da família Himmler. Pouco mais de um ano depois, no dia 8 de agosto de 1929, nasceu sua filha Gudrun. A pequena, que pesava 3,62 quilos e media 54 centímetros, se tornou o centro das atenções de seu pai.
Com olhos azuis e aparência angelical, Gudrun, carinhosamente apelidada de Puppy, seria a única filha legítima de Heinrich Himmler. O nome Gudrun não foi escolhido por acaso, mas sim uma escolha carregada de simbolismo. Himmler, fascinado pela literatura germânica desde sua juventude, provavelmente o escolheu em homenagem à A Saga de Gudrun, uma obra que exaltava as virtudes da mulher nórdica, idealizada como digna de sacrifício por parte dos homens. No entanto, após o nascimento de Gudrun, Margarete não pôde ter mais filhos, o que levou o casal a adotar um menino, filho de um soldado das SS falecido. Mas esse pequeno nunca encontrou na nova família o calor que precisava. Margarete o descreveu em seu diário como mentiroso, ladrão e de natureza criminosa, e logo foi enviado primeiro para um internato e depois para uma nápola, escolas destinadas a formar a elite do Reich. Enquanto isso, Gudrun cumpria com louvor as expectativas familiares. Descrita por sua mãe como carinhosa e gentil, ela se tornou o centro das atenções de Margarete, que frequentemente escrevia em seu diário o quão maravilhosa era sua Puppy. A vida familiar, no entanto, não era idílica. Em 1928, depois de estudar agronomia na Universidade de Munique, Himmler decidiu investir o dote de sua esposa em uma criação de galinhas em Waltrudering, nos arredores da cidade. Tanto ele quanto Margarete tinham uma inclinação romântica pela vida rural, mas a realidade do projeto foi desanimadora. As galinhas mal botavam ovos, os pintinhos morriam com frequência e a granja logo se encaminhou para a ruína financeira. A carga de administrar o criadouro recaía quase completamente sobre Margarete, que além disso passava a maior parte do tempo sozinha com Gudrun. Himmler, absorvido em suas ambições políticas, se ausentava constantemente. Essa solidão e as dificuldades econômicas afetaram Margarete, que se tornou irascível e agressiva. Em 1933, após vender a granja, a família se mudou para o centro de Munique. Naquele momento, Himmler já havia ascendido nas fileiras do partido. Passou de ser visto como um homem bom, mas provavelmente inconsistente, pelos seus colegas, a liderar o aparato policial do Reich. Em 1936, foi nomeado chefe da polícia alemã, consolidando seu poder como Reichsführer SS. Himmler, descrito por Albert Speer como uma mistura de mestre de escola e louco com ideias extravagantes, encontrou em sua obsessão pela pureza racial uma forma de compensar suas inseguranças pessoais. Durante esse tempo, a família se mudou para Tegernsee, na Alta Baviera, onde Himmler havia comprado uma casa em 1934. No entanto, suas responsabilidades dentro do partido cresciam sem parar, e sua presença em casa se reduzia cada vez mais, deixando Margarete e Gudrun sozinhas em um lar onde a figura do pai já não era mais que uma sombra ausente. À medida que sua vida avançava, Himmler adotou uma atitude muito mais liberal em relação à sexualidade, em um contraste evidente com as rígidas crenças de abstinência que havia pregado em sua juventude. Embora reconhecesse que Margarete não tinha culpa por não poder lhe dar mais filhos, ele resistiu em aceitar as limitações da monogamia. Para ele, essa instituição era uma invenção da Igreja Católica, uma obra de Satanás que deveria ser abolida. Ele sustentava seus argumentos com uma visão idealizada da pré-história germânica, segundo a qual um homem de raça nobre poderia ter várias esposas se com isso garantisse a descendência. Himmler estendeu essas ideias ao ambiente das SS, permitindo que seus oficiais com problemas matrimoniais se divorciassem ou até vivessem com uma segunda esposa. Ele considerava que um homem não poderia se limitar a uma única companheira durante toda a sua vida e via na poligamia uma solução tanto pessoal quanto coletiva. Alguns líderes nazistas compartilhavam esse pensamento. Joseph Goebbels, por exemplo, havia feito um acordo com sua esposa, concedendo-lhe o direito de manter relações extraconjugais, enquanto Martin Bormann promovia um estilo de vida onde sua esposa aceitava as amantes de seu marido e criava os filhos de todas as mulheres sob o mesmo teto. Nesse contexto, Himmler deu forma a projetos mais amplos como os Lebensborn,
fundados em 1936. Esses centros foram criados para fomentar nascimentos de mulheres arianas, oferecendo um local seguro para mães solteiras e mantendo em segredo a sua maternidade. Essas iniciativas buscavam combater a baixa taxa de natalidade que preocupava o regime, e Himmler chegou a considerar a legalização e estimulação de nascimentos fora do casamento. Paralelamente, tentou combater a homossexualidade, organizando encontros sociais para adolescentes com a ideia de que um amor juvenil, a tempo, poderia desviar os jovens do que ele considerava um perigo. Durante um discurso em 1937, afirmou que os adolescentes deveriam ter a oportunidade de se apaixonar em atividades como aulas de dança, já que isso garantiria seu desenvolvimento normal. Apesar de sua visão liberal sobre a sexualidade e suas múltiplas responsabilidades políticas, Himmler continuava sendo um pai devoto. Embora tenha se separado de Margaret em 1940, nunca chegou a se divorciar por respeito a ela e, sobretudo, para preservar o vínculo com Gudrun, sua filha amada. Himmler mantinha uma comunicação constante com Gudrun, a quem chamava de Püppi. A menina, loira e de rosto angelical, encarnava o ideal ariano e era o orgulho de seu pai. Apesar de suas inúmeras viagens, Himmler se esforçava para estar presente na vida de sua filha, enviando-lhe fotos, cartas e ligando com frequência. Mesmo em sua agenda apertada, anotava cada conversa telefônica com sua família, refletindo uma dedicação paternal que contrastava com sua crescente implicação nos horrores do regime nacional-socialista. Quando Heinrich Himmler foi capturado em 1945, declarou com firmeza: "Meu nome é Heinrich Himmler." Pouco depois, faleceu de maneira repentina enquanto estava sob a custódia das tropas britânicas. Embora tenham tentado prestá-lo assistência médica, não conseguiram salvá-lo. Assim chegou ao fim a vida de um dos homens mais temidos do Terceiro Reich. Para Margaret Himmler, maio de 1945 marcou uma mudança drástica em sua vida. Até aquele momento, ela havia sido a esposa de uma das figuras mais poderosas da Alemanha nazista, protegida pelo status e privilégio que sua posição lhe conferia. No entanto, com a queda do regime, seu mundo desmoronou. No dia 13 de julho daquele ano, Margaret concedeu uma entrevista a Anne Stringer, jornalista da United Press, na qual admitiu conhecer as atividades de seu marido como chefe da Gestapo. Ela afirmou estar orgulhosa dele e garantiu que, na Alemanha, jamais uma esposa seria questionada sobre as ações de seu marido. Quando a jornalista lhe perguntou como ela se sentia em relação aos acontecimentos recentes e à morte de Himmler, Margaret reagiu com uma frieza que desconcertou Stringer. Limitou-se a cruzar as mãos e a encolher os ombros, demonstrando uma indiferença inquietante. A jornalista descreveu Margaret como uma mulher fria, quase desprovida de emoção, incapaz de refletir sobre o impacto da queda do regime nazista e a perda de seu marido. Para Margaret, o mundo que ela conhecia desmoronara, mas suas palavras e atitudes sugeriam uma desconexão total das consequências humanas e políticas daquele momento. Até novembro de 1946, Margaret Himmler e sua filha Gudrun permaneceram detidas no Campo 77 para mulheres em Ludwigsburg, como parte dos processos de desnazificação. Quando o comandante do campo lhes ofereceu liberdade, Margaret se recusou a sair. Ela não tinha dinheiro, temia enfrentar um possível linchamento e não sabia para onde ir. Finalmente, um pastor chamado Bodelschwing as acolheu em um convento-hospício protestante, onde foram registradas como pessoas com supostas debilidades mentais. Durante sua estadia no convento, as religiosas tentaram se aproximar de Gudrun, que sempre se manteve distante e repetia: "Quero permanecer como meu pai", referindo-se ao desejo de continuar sendo católica. Embora Himmler tivesse abandonado a igreja em sua vida adulta, costumava rezar com sua filha todas as noites, o que deixou uma impressão profunda em Gudrun. As freiras observaram que a menina nunca demonstrava emoção, nem lágrimas, nem risos. Tanto Gudrun quanto Margaret viveram no convento até 1952, quando finalmente o abandonaram, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas,
após os anos de guerra e a conexão com um dos líderes mais obscuros do regime nazista. Devido a isso, Margaret teve grandes dificuldades para se reintegrar na sociedade alemã do pós-guerra. Ela sobrevivia graças a uma pequena pensão e à ajuda de antigos camaradas das SS. Margaret tentou manter um perfil público baixo, sem grandes aparições ou defesas firmes do período nazista, embora também não tenha mostrado arrependimento por suas ações nem pelas de seu marido. Historiadores alemães ainda debatem sobre a culpabilidade e o estado de conhecimento de Marga sobre os crimes de guerra. Por exemplo, Peter Longerich aponta que é provável que ela não soubesse dos segredos oficiais de Heinrich, mas que fosse uma fervorosa nacionalista e antissemita. Essa ideia também é defendida por Jürgen Matthäus, que acrescenta que ela gozou de todos os benefícios econômicos derivados do trabalho de seu marido. Margaret Himmler faleceu em Munique no dia 25 de agosto de 1967, aos 73 anos, tentando permanecer no anonimato e acometida por doenças cardíacas e diabetes. Henriette von Schirach, a esposa do guardião do Reich. O destino da esposa de Baldur von Schirach é, sem dúvida, um caso diferente. Além de não ter condenado Hitler nem as políticas nazistas, passou para a história como uma das poucas mulheres que enfrentou o Führer. Henriette nasceu em 3 de fevereiro de 1913 como Henriette Hoffmann. Foi filha de Heinrich Hoffmann, fotógrafo pessoal de Adolf Hitler. Por isso o conheceu desde pequena e cresceu dentro do círculo íntimo dos hierarcas nazistas. Sua casa foi um ponto de encontro para os membros do partido e o próprio Hitler era um visitante habitual. Em 1932, quando tinha 19 anos, casou-se com Baldur von Schirach, um integrante do nacional-socialismo com projeção dentro do regime. O próprio Führer oficiou como testemunha do casamento, que ocorreu em um de seus apartamentos privados. Por tudo isso, o casal era visto como um dos exemplares para o partido e para a sociedade em geral. Tiveram 4 filhos, 3 mulheres e um homem, e gozaram de uma posição social influente, com luxos de todo tipo. Henriette trabalhou durante um tempo como secretária de Hitler, enquanto Baldur ocupava o cargo de Reichsjugendführer, líder da juventude do Reich, e depois Gauleiter, ou líder regional em Viena. No entanto, um fato-chave aconteceu em 1943, quando Henriette foi testemunha da sangrenta deportação de judeus em Amsterdã. Comovida com a cena, decidiu intervir diante do próprio Adolf Hitler para que acalmasse a situação, confiando que poderia influenciar suas decisões, pois o conhecia desde pequena e fazia parte de seu círculo íntimo de confiança. Mas tudo deu errado. Implacável, o líder nazista lhe disse: "Isso é tudo o que eu preciso, que você venha com essas bobagens sentimentais. O que te importam essas mulheres judias?" Durante uma reunião em sua residência de férias em Berghof, e os expulsou de lá para sempre. A relação entre a família von Schirach e Hitler esfriou completamente. Ainda assim, foram interrogados em Nuremberg após a guerra, e Baldur foi condenado a 20 anos de prisão por crimes contra a humanidade. Enquanto ele cumpria sua pena em Spandau, Henriette sofreu os problemas comuns das esposas nazistas após a queda. Seus recursos econômicos se reduziram, seus bens foram confiscados e seu sobrenome ficou associado a um regime genocida, o que tornou a reintegração social complexa. Permaneceram 1 ano no campo de prisioneiros, onde lhe foi designada a tarefa de limpar os banheiros com bandeiras das juventudes hitlerianas que seu marido havia comandado, segundo contou ela mesma em suas memórias. Em seu caso, ela não permaneceu fiel. Solicitou o divórcio em 1949, enquanto ele ainda estava preso, e depois se casou novamente. Após anos de batalhas legais, conseguiu recuperar algumas obras de arte pertencentes às coleções de pintura do estado da Baviera, embora muitas tivessem sido confiscadas de judeus deportados. Em 1958, Henriette viajou para Londres para se reunir com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Selwyn Lloyd, com o objetivo de solicitar a redução da pena para seu ex-marido, a quem descreveu como, de maneira nenhuma, um criminoso, mas um idealista e bom demais para a política. No entanto, o pedido falhou. Ao mesmo tempo, Henriette dedicou seus pensamentos e ideias em 3 livros.
O Preço da Glória, de 1956. Anedotas sobre Hitler, de 1980, e Mulheres ao Redor de Hitler, de 1983, onde o catalogou como um austríaco acolhedor, o que causou o repúdio de historiadores e da opinião pública em geral. Com tudo isso, a mulher, que faleceu em 18 de janeiro de 1992, passou para a história como outra esposa não arrependida dos crimes nazistas, já que também não condenou seu marido nem o Führer, e tampouco demonstrou arrependimento por suas ações. Ilse Hess, a esposa do ideólogo nazista, foi uma esposa devotada ao marido mesmo nos tempos mais difíceis e uma firme defensora do nacionalsocialismo. Nasceu em Hanover em 1900, sob o nome de Ilse Pröll, e cresceu em uma família de ideias conservadoras e nacionalistas, o que influenciou de maneira determinante sua futura postura política. Ilse conheceu Rudolf Hess, adjunto de Adolf Hitler no Partido Nazista, em 1920, enquanto estudava economia na Universidade de Munique. Eles congeniaram rapidamente em suas ideias e começaram a namorar. Ambos integraram o partido e o círculo íntimo do Führer desde o início. No final de 1927, casaram-se, em um evento que significou uma manifestação política e ideológica junto ao sentimento pessoal. Rudolf foi crescendo em seu papel e influência dentro do nazismo, e quando Hitler ascendeu ao poder, desfrutou os benefícios de tê-lo apoiado incondicionalmente. Devido à grande confiança que o Führer tinha nele, nomeou-o como seu tenente, cargo que ocupou de 1933 até 1941. Durante esse tempo, o casamento viveu em uma residência luxuosa em Munique, perto de outras casais de jerarcas nazistas com quem realizavam reuniões habituais. Em 1937, nasceu seu filho Wolf Rudiger Hess, do qual Hitler foi padrinho. Apesar de sua influência dentro do partido, Ilse não ocupou um lugar central entre as esposas nazistas. Ela não quis disputar o poder que mulheres como Magda Goebbels e Emmy Goering tentavam ganhar. Seu perfil foi mais discreto, embora isso tenha mudado em 1941, quando Rudolf foi acusado de traidor por tentar negociar a paz com os aliados durante uma viagem não autorizada ao Reino Unido. Os britânicos o prenderam e o Führer o destituiu do partido, deixando Ilse sozinha, tentando exonerar seu marido perante os jerarcas nazistas. Após a queda do regime, Rudolf foi condenado à prisão perpétua em Nuremberg, enquanto Ilse, despojada de seus bens e riquezas, iniciou uma incansável campanha pedindo sua liberação. Durante os últimos anos do nazismo no poder, ela teve que defendê-lo até mesmo de antigos camaradas e depois da condenação perpétua. Além disso, foi presa e transferida para o campo de internamento em Augsburg-Göggingen, embora tenha conseguido a libertação em março de 1948. Tentou conseguir a liberdade de Rudolf por todos os meios. Escreveu para velhos companheiros do partido, enviou cartas a líderes mundiais e se contatou com dirigentes alemães do pós-guerra. Também deu entrevistas a diversos meios de comunicação, onde não mostrou arrependimento pelos crimes de guerra, o que a posicionou como uma figura importante para a militância neonazista. Durante as décadas seguintes, tornou-se uma escritora destacada nas ideias nacionalistas. Escreveu ao menos 4 livros, entre os quais estão England, Nuremberg, Spandau, Ein Schicksal in Briefen, publicado pela editora nacionalista Druffel Verlag. Em todos eles, continuou defendendo as ideias de Hitler e esboçando admiração por sua figura. Por sua vez, Rudolf não cumpriu a prisão perpétua, pois se suicidou em 1987, quando ainda estava preso. Ilse faleceu 8 anos depois, com 95 anos, sem nunca ter deixado de tentar limpar a memória de seu marido. Margaret Speer, a mulher por trás do arquiteto do Terceiro Reich, foi esposa de outro célebre jerarca nazista, Albert Speer, conhecido como o arquiteto do Terceiro Reich e encarregado do Ministério de Armamentos e Produção de Armas durante a Segunda Guerra Mundial. Margaret nasceu com o sobrenome Weber, no dia 8 de setembro de 1905, em Heidelberg, filha de um artesão bem-sucedido. Apesar disso, quando conheceu Albert em 1922, a família Speer a rejeitou,
pois acreditavam que sua classe social não era alta o suficiente para ela se casar com ele. Mesmo assim, casaram-se em agosto de 1928, sem que boa parte da família de Albert estivesse presente na cerimônia. Margaret também não foi à casa dos sogros até bem mais tarde na relação. O casal teve 6 filhos, mas o casamento estava longe de ser um relacionamento exemplar. Albert se dedicou intensamente ao seu trabalho no nazismo, ocupando um papel central como arquiteto e também como figura de confiança de Hitler. Enquanto isso, Margaret tentou se manter o mais afastada possível da política, criando seus filhos e cumprindo o papel de esposa modelo do regime nazista. Quando a guerra estourou, a forte influência de Albert, encarregado de produzir armamento em números recordes, já era impossível de ocultar, o que a fez estar ciente do trabalho de seu marido e dos crimes nazistas. Assim como aconteceu com outras esposas de jerarcas do partido, a vida de Margaret mudou radicalmente em 1945. Ela enfrentou interrogatórios durante os julgamentos de Nuremberg, onde seu marido passou a história como um dos poucos nazistas que se arrependeram de suas ações e do apoio a Hitler. Aos poucos, Albert construiu o mito do bom nazista, baseado na suposta ignorância sobre os crimes cometidos e na ideia de que ele apenas cumpria suas funções e obrigações dentro da estrutura do regime. Margaret o acompanhou durante essa construção, demonstrando uma lealdade inabalável, mesmo durante os 20 anos que ele passou preso na prisão de Spandau, apesar de ter perdido todos os seus recursos financeiros, propriedades e bens. Ela teve que criar seus 6 filhos sozinha e sem dinheiro, embora tenha recebido alguma ajuda de antigos integrantes do partido. Quando Albert saiu da prisão, ele não conseguiu reconstruir sua relação com os filhos, nem com Margaret. Ele continuou a forjar o mito do bom nazista. Colocou-se à disposição de jornalistas e historiadores, fez diversas viagens e participou de vários programas de televisão. Em 1981, sofreu um derrame cerebral enquanto estava em Londres para participar de um programa e faleceu nessa cidade no dia 1º de setembro. O casal nunca se divorciou, mas Albert havia formado outro relacionamento com uma mulher alemã que morava na capital inglesa, com quem estava no momento de sua morte. Margaret seguiu sua vida com um perfil mais discreto. Viveu até os 82 anos e foi enterrada na tumba da família em Heidelberg. Nunca deixou de apoiar nem defender seu marido. Annelies von Ribbentrop, a esposa do diplomata nazista, esposa de Joachim von Ribbentrop, ministro de Relações Exteriores durante o nazismo entre 1938 e 1945, Anna Elisabeth Henkel, nasceu em Wiesbaden no dia 21 de janeiro de 1996. De origem aristocrática, sua família era produtora de champanhe, ramo com o qual haviam acumulado grande fortuna. Seu pai, Otto Henkel, era proprietário da Henkel e Companhia, Sektkellerei, de modo que Anna cresceu em um ambiente de luxo e cercada por pessoas influentes. Foi assim que conheceu Joachim, enquanto disputavam uma partida de tênis. Ele já ocupava uma posição militar como primeiro-tenente e havia integrado a missão que se desenvolveu em Constantinopla. Casaram-se em 5 de julho de 1920 em Wiesbaden. Rapidamente formaram uma família. Mudaram-se para uma casa em Berlin-Dahlem e tiveram 5 filhos. Essa residência se tornou um ponto de encontro para políticos nazistas a partir de 1932, quando Joachim se juntou ao partido. Ele havia conhecido pessoalmente Adolf Hitler e ficou fascinado pelo seu discurso e oratória. Em maio desse ano, Joachim se juntou oficialmente ao NSDAP e Annelies fez o mesmo pouco tempo depois. Joachim desempenhou um papel importante para a ascensão definitiva de Hitler ao poder. Usou suas influências para mediar as relações entre o chanceler Franz von Papen e Hitler em 1931 e 1932, após as eleições para o Reichstag. Esse foi o momento crucial na transformação da República de Weimar para o Terceiro Reich. Para isso, as conversas secretas possibilitadas pela família von Ribbentrop foram essenciais, algo que Hitler posteriormente agradeceu ao nomear Joachim como diplomata e depois ministro das Relações Exteriores de seu governo. Enquanto isso, Annelies desfrutava dos benefícios derivados disso.
riqueza, posição social influente, luxo e conforto. Acompanhava seu marido em diversas viagens ao exterior e atuava como anfitriã de líderes e diplomatas em sua casa. Também compartilhava da ideologia e das ações do partido. A tarefa de Joachim von Ribbentrop foi tão importante que os juízes de Nuremberg o condenaram à morte em 1946. Durante o ano em que esteve preso, ela o visitou frequentemente e declarou em sua defesa. Após a execução, em 16 de outubro, Annelies se viu na mesma situação de vulnerabilidade que outras esposas. Sem dinheiro, excluída socialmente e com seus bens confiscados, teve grandes dificuldades para se reintegrar na Alemanha pós-guerra, uma vez que seu sobrenome estava ligado aos crimes nazistas. Inicialmente tentou fugir para a Renânia, mas foi capturada rapidamente e presa no campo de internamento de Dachau. Ela se encarregou de divulgar escritos de seu marido e publicou um livro sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Embora não tenha defendido publicamente as ações de Joachim nem de Hitler, permaneceu leal a eles durante o julgamento, mas depois tentou manter-se em anonimato para proteger seus filhos. Como vinha de uma família rica, conseguiu recuperar parte de sua herança, o que lhe garantiu uma vida mais confortável do que outras ex-esposas de nazistas. Faleceu em 5 de outubro de 1973, aos 77 anos, carregando o peso de ser a viúva de um criminoso de guerra, embora sem demonstrar arrependimento por suas ideias. Gerda Bormann, a leal esposa do confidente de Hitler. Gerda Buch, esposa de um dos líderes nazistas mais influentes e secretário pessoal de Adolf Hitler, passou de ser a mãe exemplar do regime a ter um destino fatal nos anos pós-guerra. Nasceu na cidade de Constança no dia 23 de outubro de 1909. Seu pai, Walter Buch, era um funcionário do Partido Nacional Socialista desde a década de 1920, o que fez com que Gerda crescesse sob a influência direta dos ideais nazistas. Bormann a conheceu quando ela era muito jovem durante as reuniões com seu pai, que ocupava o cargo de chefe da Comissão de Pesquisa e Conciliação, órgão responsável por resolver as disputas internas do partido. Devido a isso, visitas de hierarcas nazistas eram frequentes em sua casa, inclusive por parte do próprio Hitler. Quando Gerda tinha 19 anos, ela e Martin se casaram, com o padrinho do casamento sendo o próprio Führer junto a Rudolf Hess. Tiveram 10 filhos nos 12 anos seguintes, algo que se alinhava perfeitamente com os ideais nazistas de procriação de alemães arianos e com o papel da mulher no regime como mãe. Mas não foi só isso. Gerda era uma reconhecida simpatizante das ideias do nacionalsocialismo. Não apenas apoiava o marido, mas também compartilhava abertamente o projeto de país dele e as ações para implementá-lo. Tanto é que decidiu tolerar o romance extraconjugal que Martin teve com a atriz Manja Behrens. Além disso, um dos seus projetos era criar uma comunidade reprodutiva nórdica que seguisse os parâmetros da ideologia nazista e da raça ariana. Após a ascensão de Hitler ao poder, Martin Bormann passou a ocupar o cargo de chefe de pessoal na secretaria de Rudolf Hess. Quando este foi expulso do partido, em 1941, Bormann se tornou o secretário pessoal do Führer até a queda do regime. Enquanto isso, Gerda desfrutava de uma vida de luxo e conforto em Oversalzberg. Quando a guerra terminou, Martin Bormann desapareceu e Gerda ficou em uma situação difícil, sendo apontada como esposa de um dos criminosos nazistas mais procurados. Foi levada para vários centros de detenção e perdeu toda a sua fortuna e influência na sociedade. Embora tenha sido libertada em 1946, não conseguiu lidar com as dificuldades de se reintegrar na sociedade e com o peso dos crimes de seu marido. Mudou-se para a Itália e tentou enfrentar a pobreza e a exclusão social com todos os filhos a seu cargo. No entanto, contraiu câncer e faleceu no dia 23 de março de 1946 na cidade de Merano, deixando seus 10 filhos órfãos. As esposas dos hierarcas nazistas tiveram destinos diversos, mas carregaram responsabilidades e culpas semelhantes: ser as companheiras de criminosos de guerra, o que resultou na condenação social da Alemanha do pós-guerra, independentemente do nível de conhecimento que elas tinham das ações de seus maridos. Passaram do luxo à pobreza em um instante e tiveram que enfrentar a decisão de se arrepender de seu passado ou lutar pela libertação de seus maridos. Algumas optaram pela segunda opção,
demonstrando uma lealdade implacável às ideias do nazismo, enquanto outras tentaram recomeçar suas vidas a partir do anonimato. Lina Heydrich, a mulher por trás do Carniceiro de Praga. Outra das principais esposas dos nazistas foi Lina Heydrich, esposa de Reinhard Heydrich, chefe da Oficina de Segurança do Reich, além de líder da ocupação nos territórios da Boêmia e Morávia. Lina nasceu em 14 de junho de 1911, na ilha de Fehmarn, em uma família aristocrática, embora em decadência, de origem prussiana, de linhagem militar e ideias nacionalistas. Por tudo isso, somado à crise econômica da República de Weimar, foi fácil para Lina se identificar com as ideias promovidas pelo nascente nacional-socialismo. Até seu irmão Hans era membro das SA. Em 1929, Lina participou de uma reunião do Partido Nazista e assistiu a um discurso de Adolf Hitler, o que despertou uma devoção incansável pela sua figura. No ano seguinte, conheceu Reinhard durante uma festa do clube de remo, uma vez que ele já ocupava um cargo como oficial da Marinha. Rapidamente se apaixonaram e se casaram em 1931, mas Reinhard estava previamente noivo da filha de um oficial superior, o que fez com que suas ações fossem consideradas desonrosas e imorais, obrigando-o a renunciar. Lina e Reinhard se apaixonaram perdidamente. O primeiro presente da jovem para o marinheiro foi uma cópia do Mein Kampf, que, ao que parece, ele nunca leu. Ele só se interessava pela sua carreira e, embora compartilhasse suas ideias conservadoras, não se interessava pela política. Após ser demitido da Marinha de Guerra por um delito de honra, Heydrich ficou desempregado. Embora tenha recebido um salário de 200 marcos durante 2 anos devido ao seu histórico, encontrar um trabalho na Alemanha em meio ao desemprego, com tal mancha, não era tarefa fácil, e casar-se sem recursos ainda mais. Seus futuros sogros insistiram para que sua filha o deixasse, mas ela se recusou. A jovem inteligente era uma pessoa expedita e movia céus e terras para ajudar seu noivo, ciente de suas extraordinárias aptidões. Decidiu guiá-lo por um caminho até então desconhecido, mas com grandes possibilidades: o Partido Nacional Socialista. Seguindo os conselhos de sua namorada, que agiria como sua guia nesses primeiros anos, Heydrich se filiou ao Partido Nacional Socialista através de um amigo da família, Karl von Eberstein. Mas naquela época, ele não passava de um recém-chegado sem pedigree político. Sabendo que o Reichsführer estava procurando candidatos para organizar o serviço de inteligência das SS, Eberstein sugeriu seu amigo, alegando que ele havia sido oficial de inteligência da Marinha. Era um erro que ninguém percebeu. Ele só havia feito um curso de transmissões, mas não sabia nada de inteligência. A semelhança entre ambas as palavras fez o resto. Heydrich foi convocado para a residência que Heinrich Himmler tinha em Waldtrudering, perto de Munique, capital do movimento nazista, em 14 de junho de 1931. Aflito com gripe, o Reichsführer cancelou o encontro no último momento. Mas Lina, pressentindo que a grande oportunidade poderia escapar, decidiu que ambos deveriam ir de qualquer maneira e pegaram o trem. Embora tenham sido recebidos com resistência, a entrevista foi realizada. Vendo que seu interlocutor sabia menos do que ele sobre questões de segurança, Reinhard fez um esboço sugestivo com uma linguagem quase profissional, aprendida com os romances de espionagem, que encantou o antigo criador de galinhas. Poucos dias depois, com o beneplácito de Hitler, Heydrich foi nomeado chefe do SD. Ciente do grande passo que deram e da importância de sua intervenção, a senhora Heydrich declarou anos depois: "Este foi o dia mais glorioso da minha vida, de nossas vidas. O salário não era excessivo, mas dava para viver, embora de forma austera, por isso o casal decidiu se casar." O casamento aconteceu em 26 de dezembro de 1931, na pequena igreja de Grossenbrode, Schleswig-Holstein. Heydrich apareceu de fraque e chapéu de copa, e não com o uniforme das SS, como todos esperavam, conforme explicou Lina. "Meu marido não gostava do uniforme. Ele o usava por obrigação. Ele preferia se vestir a civil quando não estava de serviço. Os primeiros tempos não foram nada fáceis. Eles foram morar no primeiro andar de uma casa compartilhada no bairro de Lockhausen, em Munique, que frequentemente se tornava um escritório.
Logo chegaram seus primeiros filhos, Klaus e Haider. O chefe do SD era um trabalhador nato e sem horário, embora procurasse reservar um tempo para seus filhos. À medida que acumulava cargos, o antes apolítico Heydrich sofreu uma transformação radical, da qual a influência de sua esposa foi alheia. Ele não apenas abandonou a Igreja Católica, mas também abraçou os postulados raciais e ideológicos do nacionalsocialismo com a fé de um convertido. Em todos os lugares, o judaísmo apareceu como a besta negra a ser derrotada. Mas com o tempo, à medida que continuava subindo na hierarquia nazista, os cônjuges se distanciaram. Heydrich não apenas tinha cada vez menos tempo para dedicar à esposa, mas também nunca deixou de ser-lhe infiel. Ao que parece, embora este fato nunca tenha sido confirmado, ele decidiu pagar na mesma moeda e flertou com o ambicioso e bonito SS Hauptsturmführer Walter Schellenberg. Mas o sempre bem informado Heydrich cortou essa relação pela raiz, com direito a ameaças, e se reconciliou com sua esposa, o que resultou no nascimento de seu terceiro filho, Silke, por quem ele sentiria grande predileção. Desde então, e ao menos aparentemente, a relação entre o casal seguiu de vento em popa, enquanto Lina desfrutava do brilho correspondente à esposa do segundo cargo mais alto das SS, após Himmler, com cuja esposa não faria boas migas. Com o nazismo no poder absoluto, Reinhard foi nomeado adjunto de Heinrich Himmler na Baviera, onde realizaram uma feroz perseguição a judeus, opositores e outros grupos considerados inimigos do Reich. Ele teve um papel central durante os pogromos da Noite dos Cristais, em novembro de 1938. Enquanto isso, Lina não só apoiava as ações de seu marido, como o incentivava a ser mais duro e ainda mais leal ao partido. O casamento teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, e se comportaram como um casal exemplar, apesar das infidelidades de Reinhard. Graças às suas atuações destacadas, em 1941, ele foi nomeado protetor adjunto da Boêmia e Morávia, na atual República Tcheca, onde o casal agiu como uma dupla virreinal. Hitler lhes deu uma mansão para que morassem em Praga, cercados de luxo e comodidades, enquanto impunham uma brutal perseguição aos opositores e implantavam o regime na cidade. Tanto é que Reinhard ganhou o apelido de o Carniceiro de Praga. Mas tudo mudou em 27 de maio de 1942. Reinhard, confiante, estava a bordo de um Mercedes conversível com pouca proteção, quando uma granada jogada por um grupo de resistência de Praga o atingiu e o feriu gravemente. Lina viajou imediatamente para estar ao lado de seu marido, que faleceu uma semana depois devido à infecção das feridas. O funeral tornou-se um evento público, motivado pelo próprio Führer como reconhecimento pela fidelidade de Reinhard. Ele entregou pessoalmente a Lina a ordem alemã e lhe deu o castelo que o casal já ocupava em Praga, conhecido como Castelo de Panenské Brezany. Como viúva, Lina instalou plantações de diferentes vegetais no terreno, contratando trabalhadores forçados judeus, aos quais hostilizava, chicoteava e maltratava. Nunca deixou de apoiar as políticas nazistas nem os ideais do partido, mesmo após a queda em 1945, quando foi interrogada e presa por 3 anos. Em 1948, ela foi libertada, mas sem castelo, sem luxo e sem dinheiro. Teve que se exilar na ilha alemã onde havia nascido, já que o governo tchecoslovaco queria condená-la à prisão perpétua. Embora tenha tentado manter um perfil público baixo, não deixou de apoiar os ideais nazistas nem demonstrou arrependimento pelas ações do partido. Durante a década de 1950, ela até abriu uma pensão chamada Imbria Barba, com uma fachada falsa que ocultava reuniões clandestinas de antigos nazistas e neonazistas. Casou-se novamente em 1965 com o diretor de teatro finlandês Mauno Manninen e conseguiu recuperar uma mansão familiar em Fehmarn, que também transformou em um bunker nacional-socialista. No entanto, em 1969, outros duros acontecimentos marcaram sua vida. O novo marido faleceu e a mansão foi incendiada, fazendo com que seus novos projetos ficassem enterrados. A última ação destacada da vida de Lina foi a publicação de suas memórias em 1976, intituladas Viver com um Criminoso de Guerra, onde defendeu seu marido e o regime,
embora argumentasse desconhecer as políticas da solução final. Lina faleceu em 14 de agosto de 1985, sem jamais condenar as ideias do partido. Durante uma entrevista comentou: "O nacionalsocialismo era uma fé e nunca poderei renunciar a ela." Amy Goering, a primeira-dama do Terceiro Reich. Amy foi, por diversos motivos, a esposa nazista ideal, segundo os parâmetros e necessidades do partido. Por essa razão, fez parte do tridente que disputou durante anos o título extraoficial de primeira-dama do Terceiro Reich, ao lado de Magda Goebbels e Eva Braun. Emma Johanna Henny Amy Sonnemann nasceu em 1893, na cidade de Hamburgo, em uma família de boa posição econômica, dona de uma fábrica de chocolates. Graças ao seu talento e sua figura alta e corpulenta, iniciou uma carreira de sucesso como atriz. Aos 20 anos, trabalhou em inúmeros filmes mudos e peças de teatro, onde conquistou um prestígio considerável. Em 1916, casou-se com o ator Carl Köstlin, mas divorciaram-se uma década depois, quando o destino de Amy mudou completamente. Ela conheceu Hermann Göring, comandante em chefe da Luftwaffe, força aérea nazista e figura importante dentro do partido. Como líder do Reichstag, parlamento alemão, Hermann deu a Amy o título de atriz estatal prussiana em 1934. No ano seguinte, casaram-se em um evento midiático e público de grande escala. O próprio Adolf Hitler atuou como padrinho de casamento, enquanto aviões de combate sobrevoavam e um regimento de 30.000 soldados desfilava da via nupcial até a chancelaria do Reich. O embaixador britânico presente na cerimônia comentou que quem visitar a Alemanha nestes dias terá a impressão de que a monarquia foi restaurada. Como esposa de um jerarca do regime, Amy foi exemplar. Apoiou veementemente as ações de seu marido e do Führer, organizou festas e eventos em sua casa para a cúpula do partido e, em 1938, deu à luz sua única filha, Eda. Hermann Göring expressou que o papel das mulheres alemãs durante o nazismo era o de pegar uma panela, uma vassoura e casar-se com um homem. Amy cumpriu isso com louvor, pois nunca duvidou em apoiar as ações de Hitler. Ela até atuou como anfitriã ao receber figuras importantes da política internacional na mansão onde vivia com seu marido. Entre eles estavam o Duque de Windsor, Charles Lindbergh, o Príncipe Paulo da Iugoslávia, o Príncipe herdeiro Gustavo Adolfo da Suécia e o Rei Jorge da Grécia. Seu desempenho destacado despertou a inveja de outras mulheres que disputavam o posto de esposa nazista exemplar, como as esposas de Joseph Goebbels e do próprio Führer. Hitler teve que intervir na disputa com Eva Braun, pedindo a Amy que a tratasse com respeito, caso contrário, elas não voltariam a pisar no Berghof. O casal Göring viveu em grandes luxos durante o tempo em que o nazismo governou, incluindo o roubo de uma valiosa coleção de arte das famílias judias deportadas. Tudo mudou em 1946, quando Hermann se suicidou com uma pílula de cianeto enquanto aguardava sua execução durante os julgamentos de Nuremberg. Amy foi prisioneira em diversos centros aliados, junto com sua filha Eda, e sofreu o hostigamento por parte dos guardas. Após ser libertada, teve que reconstruir sua vida sem luxo ou dinheiro, já que todos os seus bens foram confiscados, incluindo uma coleção de pinturas avaliada em 3,6 bilhões de dólares atuais. Além disso, ela tinha o guarda-roupa mais grande da Europa, do qual só conservou 2 vestidos. Em 1947, um tribunal de desnazificação a condenou a trabalhos forçados por ter apoiado e pertencido ao partido. No entanto, ela conseguiu um pequeno apartamento em Munique, onde viveu os anos seguintes, enfrentando o ostracismo público e a dificuldade de se reintegrar na sociedade alemã. Embora suas aparições na mídia tenham sido escassas, ela também não demonstrou arrependimento e continuou a defender seu marido até a morte. Em uma entrevista de 1951, argumentou que ela era uma pessoa apolítica durante o nazismo e afirmou que Hermann sempre teve boas intenções. Em 1967, publicou um livro com uma defesa mais clara de seu ex-marido, Andersheit meines Mannes, Göring, meu marido. Nele aprofundou seu argumento de que não se metia em política e retratou Hermann como um bom cônjuge e pai.
Também insinuou que o destino do país teria sido melhor se seu esposo tivesse assumido o poder, em vez de Hitler, a quem considerava com problemas mentais. M faleceu em 8 de junho de 1973, aos 80 anos, sem ser uma defensora fervorosa do nazismo pós-guerra, mas também sem demonstrar arrependimento por suas ações ou as de seu marido. Magda Goebbels, a trágica primeira-dama do Terceiro Reich. Eva Braun esteve ao lado do Führer durante 13 anos, no entanto, nunca alcançou a projeção pública que Magda Goebbels teve, a verdadeira primeira-dama oficiosa do nacionalsocialismo. Nascida em 11 de novembro de 1901 em Berlim, Magda era filha natural de Auguste Behrend, uma criada, e provavelmente do engenheiro Oskar Richtschel, que se casaria com ela depois, mas nunca lhe deu o sobrenome. Após se divorciar de Günther Quandt, em 1929, Magda começou a frequentar o Clube Nórdico, uma instituição fundada em 1909 que defendia a superioridade dos nórdicos e que, para essa época, simpatizava abertamente com a ideologia nacional-socialista. Seu vínculo com o nazismo se estreitou provavelmente quando ela foi ouvir Goebbels em um comício no Palácio dos Esportes. Pouco depois, ela se uniu ao Partido Nazista. Pelo círculo social de onde procedia, foi bem recebida e se envolveu intensamente desde o início. Em 1930, foi nomeada secretária de Goebbels. Pelos diários dele e pelos testemunhos de contemporâneos, deduz-se que ambos se apaixonaram à primeira vista. Se a adoração de Magda por Joseph Goebbels era cega quando conheceu Adolf Hitler, seu entusiasmo não teve limites. Ambos formaram uma relação profunda e Magda entrou a fazer parte do pequeno, mas seleto, grupo de amizades femininas de Hitler. O Führer dela disse: "Esta mulher poderia desempenhar um papel importante na minha vida, mesmo que eu não me case com ela. Poderia ser o oposto feminino dos meus instintos masculinos." Em dezembro de 1931, menos de um ano e meio depois do comício no Palácio dos Esportes, Magda cedeu aos apelos de seu amante nazista e se casou com ele. O casamento foi celebrado, curiosamente, em uma propriedade que a família Quandt possuía em Severin. Mas quem a intrigante divorciada perseguia não era Goebbels, mas Hitler, por quem ela sentia uma admiração quase delirante. O Führer até mesmo atuou como padrinho de casamento do noivo, quando o casal se casou em 19 de dezembro de 1931. Magda entrou no círculo íntimo do líder nazista e sua relação com Hitler passou a ser o complemento platônico da que mantinha com Goebbels. Os três formariam um trio em que Magda desempenhou o papel de musa do Führer e consorte de seu tenente. Após o casamento, o casal Goebbels se mudou para uma mansão exclusiva localizada na Reichskanzlerplatz, que com o tempo se tornaria o centro das festas e recepções da burguesia de Berlim e o núcleo operacional do líder do Terceiro Reich. Nos anos seguintes, o casal teve 6 filhos, a quem deram nomes que começavam com a inicial do sobrenome de seu adorado líder, o H, Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig e Heidrun. Magda também foi a primeira mulher a ganhar a Cruz de Honra da Mãe Alemã, uma condecoração que a tornava um modelo para o restante das mães alemãs que deveriam seguir, a partir de então, seu exemplo. A relação privada entre Magda e Hitler é um mistério. Até mesmo há quem afirme que eles se tornaram amantes formais. Também amo meu marido, mas meu amor por Hitler é mais forte. Por ele estaria disposta a deixar este mundo, confessou a cineasta Leni Riefenstahl em certa ocasião. Além dessa confidência à genial cineasta do Reich, não há dados que sustentem o romance. E, posto que inventar fosse uma opção, tal foi a influência e o poder que aquele homem alcançou que qualquer dama do Terceiro Reich poderia ter sido sua amante. Nos meses que antecederam a chegada ao poder, Hitler passou longos períodos em Berlim. Seus anfitriões eram, como não poderia deixar de ser, os Goebbels, que abriam de par em par as portas de sua casa, no privilegiado bairro da Reichskanzlerplatz. A antiga dama da sociedade burguesa e decadente se transformara na dona de casa nacional-socialista exemplar. Preparava diariamente o almoço para Hitler e o levava em uma marmita para o hotel onde o aspirante a chanceler residia durante aquele ano. À noite, o alto escalão do partido se reunia na mansão dos Goebbels.
A galeria de monstros que tornaria tristemente célebre o Terceiro Reich passou por aquela casa. Hermann Göring, Ernst Röhm e o implacável Himmler, que ainda se conformava com a chefia das insignificantes SS, desfilaram pelo salão de Magda e desfrutaram de seus pratos e cuidados. Magda cozinhava para todos, a todos dava conversa. As noites em Reichskanzlerplatz se estendiam até as primeiras horas da manhã. Os futuros donos da Alemanha faziam e desfaziam planos, antecipando o fim da moribunda República de Weimar. Seus prognósticos se tornaram realidade muito antes do previsto. No último dia de janeiro de 1933, Hitler recebeu a incumbência de formar um governo. Era a inauguração formal da Alemanha nacional-socialista. O casamento Goebbels estava na linha de frente para saborear os frutos da vitória. Ele era nazista desde os tempos heróicos, ela há apenas 3 anos. Ambos eram os escravos preferidos do Führer. Joseph sonhava com o Ministério da Educação e Cultura, para recriar na prática seus devaneios propagandísticos. Hitler não o concedeu. Deu-lhe algo melhor, um doce criado sob medida para ele, o Ministério de Informação e Propaganda. Já como ministros do Reich, os Goebbels se mudaram para uma residência à altura de sua glória pessoal, o Palácio do Príncipe Leopoldo. No verão, as autoridades de Lanke, no Lago de Bogen, presentearam-no com outro palacete de estilo prussiano. Magda ordenou que o local fosse reformado até se tornar um complexo de 5 edifícios, sendo que um deles tinha 21 quartos equipados com avanços como ar-condicionado e persianas acionadas por motor elétrico, algo inaudito para a época. O ministro mandou construir um castelo privado no qual nem sua esposa podia entrar. Ele o usava como escritório, todo forrado de vermelho, e para receber suas amantes ocasionais. As extravagâncias de Goebbels não foram uma exceção. No entanto, nem tudo na vida do casal mais famoso da Alemanha poderia ser perfeito. Uma vez, uma relação extraconjugal de Goebbels com uma jovem atriz checa de 22 anos veio à tona, algo que afetou profundamente Magda, embora ela também tivesse tido alguns casos amorosos. Magda Goebbels se sentia muito segura em sua relação com o Führer, e por isso não hesitou em pedir-lhe permissão para se divorciar de seu marido. Mas o que ela não havia previsto era que tal decisão causaria um escândalo e mancharia a imagem que o governo tentava passar sobre o nacionalsocialismo, o que principalmente seria uma desonra para a imagem do ministro da propaganda. Hitler simplesmente disse: não. Essa resposta direta pegou Magda de surpresa, e desconcertada ela se deu conta de quem realmente tinha o poder, tanto na Alemanha quanto em sua vida. Hitler, totalmente dedicado à tarefa de transformar a Alemanha em um império invencível que duraria 1000 anos, não se casou até pouco antes de sua morte. Magda rivalizou com a noiva do Führer para se colocar como a primeira dama do regime. Ela conseguiu, e por méritos próprios. Estava presente em todas as festas e celebrações que marcavam o calendário do partido e, ao mesmo tempo, iniciou uma incessante atividade de maternidade. Em 22 de abril de 1945, com o Exército Vermelho às portas de Berlim, os Goebbels pediram permissão a Hitler para acompanhá-lo ao bunker. Este, em reconhecimento pela lealdade inquebrantável que Magda lhe oferecera, arrancou de sua lapela o emblema de ouro do partido e o entregou a ela. Esse seria o ponto culminante de sua carreira e a antesala da tragédia. Em 28 de abril, ela se trancou em seu quarto no bunker e escreveu a seu filho Harald, que servia na Luftwaffe: nossa esplêndida ideia afunda e com ela tudo o que de belo, admirável, nobre e bom conheci em minha vida. O mundo que virá após o Führer e o nacionalsocialismo não merece ser vivido, e por isso trouxe as crianças. 2 dias depois, Hitler disparou um tiro e pôs fim à sua vida, ao seu regime horrível e à guerra mundial que ele mesmo iniciara. Magda, fria como um iceberg, se trancou em uma sala com seus 6 filhos. Ela lhes administrou um sonífero e uma injeção letal. O sono foi seguido pela morte. A mais velha tinha 12 anos, a mais nova ainda não completara 5 anos. Horas depois, Goebbels se preparou para imolar-se ao lado de sua esposa no jardim do bunker. Vestiu-se com calma, ajustando com decisão seu boné de plato de cor caqui, e subiu até a superfície com vários guardas.
As ordens eram claras. Após o suicídio, seus corpos deveriam ser incinerados para que os russos não pudessem exibi-los como troféus. O ministro disparou um tiro, Magda ingeriu uma cápsula de cianeto Pfin. Magda Goebbels, nascida Behrend, adotada como Friedlander e Ritschl e divorciada como Quandt, deixava de existir. Seus restos foram encontrados pelos soldados russos e enterrados nos jardins do quartel-general do KGB, em Magdeburgo. Um quarto de século depois, foram exumados e reduzidos a cinzas, que foram espalhadas no rio Elba. Nem em seus piores pesadelos ela poderia imaginar um fim tão trágico.